Verde, vermelho, branco, preto, amarelo e azul são as cores do Xingu. Elas retratam o cheiro, o sabor e o costume do nosso povo. Eu, Soval Araújo, jornalista, estou aqui para registrar um pouco do enorme patrimônio cultural e imaterial de Altamira. Vem comigo! É no estado do Mato Grosso que o rio Xingu nasce, um dos rios mais exuberantes do Brasil, com seus 1.870 quilômetros de comprimento. É de fato um gigante, se divide em três: Alto, Baixo e Médio Xingu. Essas duas partes dentro do Pará, cortando alguns dos municípios mais importantes da região, incluindo Altamira, repleta de praias, pedrais e cachoeiras. A abundante floresta amazônica desenha as margens do Xingu. Por aqui, tudo impressiona pela grandiosidade, pela variedade e pelas exuberantes cores. Esse verde sem igual é também a identidade mais fiel do rio Xingu. Vermelho, a cor do amor e da guerra. Na reserva extrativista do Xingu, esse vermelho cor de sangue é encontrado em um tipo único de argila e colore as simples casas dos beiradeiros, como são conhecidos os que moram ao longo do rio Xingu. A tabatinga colorida do Xingu é um patrimônio ainda pouco estudado, foi o que percebi durante o levantamento para este documentário. Por isso, é importante e necessário registrar essa distinta argila. As irmãs Raina e Artemísia nasceram e moram aqui, na comunidade Bela Vista. Mesmo tendo afinidade com o rio e a floresta, nunca exploraram essa riqueza. Nossos antepassados, sempre falo bastante, mas eu nunca tinha vivenciado o que eu vivenciei naquele dia, Então foi bem legal, porque eu nunca tinha vivenciado aquilo de perto, então foi bem interessante, porque fazer parte da nossa cultura, que hoje a juventude já não está mais vivenciando essas culturas que tinha antes, Porque estão deixando de viver aquela cultura diferenciada que antes nossos antepassados vivenciava, Mas foi bem interessante fazer esse trabalho para a gente acompanhar. Eu gostei bastante, Porque ali é bem interessante, é bonito, Porque a gente vê de longe é uma coisa, a gente vivenciar de perto é outra, Porque a gente colocou a mão na massa, a gente pintou. Foi bem interessante mesmo, eu gostei muito. A gente pinta ali e as cores ficam bem bonitas. A gente forma várias cores, Através das misturas que está tendo ali de cores, Vermelha, verde, a laranja também, que é muito bonita também. No inverno não, que é um pouco mais difícil para a gente contar, Que é o tempo que o rio enche. Mas dá para encontrar. No verão a gente encontra bastante, O branco, que é bem específico mesmo, o vermelho, o verde. E tem outras cores também que é bem bonita e eu gostei bastante. E pintar naquele dia lá o fogão da tia Elisa? Como foi essa experiência? Tu gostou? Como foi? O que tu sentiu na hora lá? Foi bem interessante, como se eu estivesse resgatando uma cultura que a gente está deixando, Isso se passar. E tá voltando isso é bem importante para nós, juventude, Populações tradicionais que vivem nessa área. É bem interessante, eu gostei muito da experiência. Eu já venho trabalhando com a arte já faz um tempo, Só que aí eu tinha deixado de desenhar, só que hoje eu estou tendo mais tempo e estou voltando mais para o desenho. Aqui, na beira do rio, os ribeirinhos, eles têm, que eu vejo que tem vários aspectos de cultura, assim, de artesanato, tem as florzinhas de perfume, que as pessoas fazem, tem os desenhos. Esse é um mecanismo também de trabalhar a arte, de contar a história também do dia a dia, do cotidiano de vocês. Sim, é importante que a gente pode contar a nossa história através da arte, Como tu viu, a gente trouxe a tabatinga e fez o desenho lá no fogão e ficou bem interessante, Porque a gente pode vir
contando a nossa história dos nossos antepassados através da arte. E aí, agora a partir de agora, tu vai utilizar mais a tabatinga colorida do Xingu para pintar os fornos, fogões e quem sabe uma casa? Ah, com certeza, eu estava até falando com a Artemisa que a gente vai já começar a fazer, porque eu achei muito bonito, entendeu? As cores das tabatingas que tem aqui, que é bem interessante, a gente vai começar assim a usar. A flor vermelha, pintada com a tabatinga colorida, é o tom sutil da Amazônia, diferente do branco pálido da seiva da seringa. Gente do mato, seu Edmilson, utiliza a seiva para fazer artesanato. Artesanato chamado aqui de saco de encauchar, utensílio indispensável na vida dos xinguanos. A reserva foi assinada no dia 5 de junho, todo mundo em seu lugar, que ninguém é vagabundo. Subiram no Rio Pardo, tirando todo mundo, só ficou João do Motor, que não era vagabundo. Seu Edmilson, como foi que o senhor aprendeu a fazer essa técnica? Eu aprendi com o meu pai. Eu era menina, via meu pai fazendo, aí depois ele abandonou, mas eu gravei aquilo ó, na cabeça. Aí depois que ele faleceu, aí eu fui tentar em fazer e deu positivo. Eu colho esse leite num balde, chego em casa, boto ele numa panela, nós damos o nome de aquecer. Vou aquecer o leite, aí bota a panela no fogo com leite, com 2 colheres de enxofre. Aí vou mexendo, aí quando ele começa a fumaçar, aí ele cheira, aí tem que tirar, porque se ele esquentar demais ele coalha, vira borracha, aí eu perdo o leite. Mas já tem a prática, quando ele começa a fumaçar, ele cheira, aí eu tiro a panela e vou mexendo até ele esfriar. Aí o saco já está ali na beira, só é passar com a pena. Aí tem que fazer, pega o tecido, coloca, faz uma moldura, coloca ele na moldura e aí vai passando, molhando a pena na seiva. Passando nele, passa nele todinho, aí já tem a rede armada na sala, me senta aí com uns 10 minutos, tá seca aquela que eu passei. Aí eu volto lá de novo, passo outra mão nele todinho, aí me sento na rede, como tá seco eu vou lá de novo. É o dia todinho, termino 3 horas, 4 horas. E aqui em cima o senhor mostrou que onde foi o seu pai que fez o primeiro corte, Foi, né? Meu pai fez esse primeiro corte aí, ó. Esse aqui ninguém tá nem vendo mais aqui desse lado. Aí, isso é um processo que foi ensinado do seu pai para o senhor, né? Foi. Para os seus filhos. O senhor passou isso para os seus filhos, para os Passei, netos, pros netos? já passei. Inclusive quando os meus netos vêm passar as férias aqui, vem cortar mais eu para ver como é. Mas aí, hoje aqui no Xingu, é só o senhor que desenvolve essa técnica, né? Até agora só eu que faço esse produto. Dá muito trabalho no sol, eu passo a mão nele todinho nela. Aí com 10 minutos tá enxuto, aí eu vou lá de novo. Torno passar até terminar o leite. Porque com a pena eu faço um pincel, 3 penas. Aí dá de eu passar 3 mãos no saco, aí joga fora, não presta mais. Aí então se for pincel tem que ser sacos e sacos de pincel. Hoje o senhor produz esses sacos que são comercializados a nível nacional, né, internacional e local também, né? Local também. Eu faço ele e vendo para gente que vem de fora, vendo para o pessoal aqui mesmo da comunidade. Ó, lá no Iriri, como eu tenho encomenda desses sacos, um ano desse tem uns 4 anos, a menina me levaram lá no Manelito para me dar uma aula pro pessoal lá. Aí muitos já aprenderam. Um dia desse eu estava com o rádio ligado, aí uma menina lá do Rio Novo disse: Edmilson, isso oi, digo com quem eu falo? Disse: você está falando com a sua aluna, a Raimunda, que foi minha aluna que eu ensinei, ela hoje já faz lá. Saco, faz boroca, faz tudo. Você está falando com a sua aluna, Raimunda. Eu digo: oh, que bom. O senhor foi embora, alguém ainda vai manter essa tradição? Eu acredito que sim. Sim, né? Por acaso quando eu for embora aí, eu acho que outras pessoas vão continuar com inclusive meus filhos, que estão em primeiro lugar, né? Rapaz, uma seringueira dessa, para não ter só esses golpes do meu pai, tem uns 50 anos. A seringueira dessa, para não ter, ela tem quase um século, uns 80 anos. Não tem menos de que isso. Mas da idade do senhor,
Da Então, minha seu pai, quando nasceu aqui, o senhor já estava aqui. Já. E hoje o senhor está nessa idade junto com ela. É. Ela é sua companheira. Minha companheira, minha filha, quando eu corto e que eu vejo esse risco, eu digo, algum dia meu pai pensou, um filho dele tá recortando por cima desse risco vai dele. E se não tivesse essa preservação, né, da floresta em pé, das aves em pé, hoje o senhor teria condições de desenvolver essa atividade que o senhor faz? Não tinha condição, porque não tinha mais nenhuma ave dessa viva. Se fosse para derribar um pau daqueles, os fazendeiros, chegasse para brocar e derribar, aí eles querem que você fazia, sabe? Eu digo, eu fazia assim, ó. Me abraçava com eles, pode cortar eu com ele, que eu vou satisfeito. Subimos no Rio Pato com destino gameleiro, só deu tempo nós chegar lá no pé da cachoeira. Nós se arranchava, eu estalei de amador, eu vou contar uns casos do tempo do meu avô. Tô vendo coisa que dá dó no coração, de ver no Rio Pato a grande desmatação. O povo vê, fecha os olhos e fica calado, fomos passando para frente, deixando tudo para trás. E aí quando a reserva foi assinada, aí subiu, o pessoal vieram, o Ibama, subiram aí, tirando todo mundo, só ficou lá na cachoeira, o João do Motor. Ele nunca saiu de lá, ele é legal que só ele. Aqui, nas etnias de Altamira, o preto desenha as digitais de cada povo indígena. Ganham formas de triângulos, retângulos, círculos, retas e pentágonos. Essa variedade simboliza os movimentos da floresta, do rio e dos animais. A aparência conta histórias cheias de significados para os índios. As pinturas indígenas no Xingu, ela tem uma diversidade única e uma pluralidade de povos, né, de etnias, onde se faz a representação por meio das cores e das pinturas, né? Onde as pinturas têm o seu significado, onde as pinturas têm a sua história e cada uma pintura dessa, cada um grafismo usado, ele significa algo para aquele povo, né, para aquela etnia. Seja ela festiva, seja ela na questão de um luto dentro da comunidade. Então, cada uma tem a sua representatividade para aquele povo, né? E o meu povo é diferente dos outros povos, né? A gente consegue se diferenciar ao ver a pintura do outro, né? Ao eu ver a pintura do meu parente Xipaia, eu sei que ele é Xipaia, né? E ao ver a minha pintura Curuaia, o parente sabe que eu sou Curuaia. Nós, Curuaias, temos uma pintura que é muito significante para a gente, que é a pintura do jabuti, né? Que é a da Tacuraré, né? Que a gente chama na língua. E ela tem uma representatividade muito grande porque na história que os velhos contam pra gente, ela significa inteligência, né? Ela significa ser sagaz, ter sabedoria, né? Aí faz-se, né? Os velhos contam cada história para os mais novos e essas histórias vão passando, né? De geração em geração e com isso as pinturas também. Muitas das pinturas também vêm dos sonhos, né? Os Xipaia, eles têm muito isso. Eles têm um sonho e reproduzem uma pintura. O urucum, pra gente, ele representa isso, né? A gente tem o vermelho, né?
do urucum, que ele representa para a gente que a gente está em luta. Cada etnia varia, né, com as suas especificidades. A gente nunca pode igualar essas etnias justamente por causa disso, que cada um tem a sua. E os Araueté, eles têm a deles por conta que eles usam o urucum. Né? Nós usamos o genipapo, né? A tinta do genipapo feita, mas nós também usamos o urucum. Né? Os arauetés não, já é diferente, né? Eles têm possivelmente, os seus mais velhos falam sobre a importância do urucum, né? E tem histórias disso, o porquê deles pintarem só de urucum, né? Não com o genipapo. Então isso nos faz, ao mesmo tempo que iguais, nos faz diferente. Porque aqui em Altamira, os povos da floresta, os ribeirinhos, os indígenas, vivem em harmonia transitando na cidade, que já são os indígenas urbanos, igual você, Lorena, que você fica um pouco na comunidade, um pouco aqui na cidade, é universitária. Isso. É importante falar, quando a gente se retrata, né, do indígena da cidade, de que o indígena ele sempre esteve aqui. Altamira é uma aldeia, né? Altamira é uma aldeia e é indígena. Então, aqui é nosso, né? Aqui continua sendo também nossa aldeia. Não é porque saímos da nossa aldeia para vir para a cidade em que a gente simplesmente chegar e falar assim, porque o indígena é da cidade. Ele é da cidade porque aqui era uma aldeia, né? E aqui para a gente tem um simbolismo muito grande em toda essa questão, né, da nossa pintura. Hoje a gente se sente melhor em caminhar nas ruas e estar pintado. Mas antigamente, muitos dos nossos parentes, dos nossos antepassados, eles não se sentiam tão confortável por conta do julgamento das pessoas. E olha só, né? A gente está em Altamira, né? O berço dos indígenas, né? Aqui era indígena, né? O Brasil é indígena. Então agora os povos originários de Altamira, que são os indígenas, estão se auto-reconhecendo, é isso? Eu creio que os povos indígenas eles estão tomando o seu espaço hoje melhor, porque o espaço sempre foi nosso, né? Mas a gente tem aquela questão do preconceito, do racismo, né? Da própria cidade, da própria comunidade. Então, a gente tem assumido esse espaço com mais força, a gente tem trago jovens, ensinado as crianças, passado isso para frente para que não aconteça o que aconteceu já atrás de apagar a identidade, né? Porque apagaram a identidade dos povos. E isso é muito sério quando se trata da identidade, né? O grafismo, a pintura, o genipapo, o urucum, ele é a identidade dos povos, é nossa identidade. Né? Então, se você vê ele pintado, ele pode estar maquiado, ele pode estar vestido com outras roupas sociais, mas ele vai ter o grafismo dele e vai continuar com o mesmo significado. Né? Nós, onde estivermos, a gente tem os nossos adereços, né? A gente tem alguma coisa que nos represente ali, né? É como uma vestimenta. Uma vestimenta tão única. E quantos sabores o Xingu oferece? A culinária regional também faz parte da identidade dos povos do Xingu. Aqui, folha e peixe se completam. Um colorido que proporciona um paladar inigualável. A laranja da terra. Essa laranja aqui ela é muito medicinal, ela. Para o estômago também. Esse aqui também. Melhor. A galera gosta tanto do peixe na palha da banana que até a palha tá pouca. Vou tirar umas ali, aquele é bonito ali, ó.
Isso aí, quem mora no interior assim, você tem que aprender de tudo, até porque os velhos que é os guerreiros, né? Trata ele, tica, aí depois leva ele no sal, aí enrola ele na palha da banana. E até porque na palha da banana, além de ele assar, ele cozinha, fica o peixe molinho. Ele pega sabor, né? Fica até mais gostoso do que ele frito, o cozido. Aqui ele está no ponto de ir para a chapa, passar. Faz o outro. Com uma das regiões mais diversas do planeta, não é à toa que os olhos do mundo se voltem para cá. O Xingu é tema constante de estudo, excursões e até foi cenário de filmes. Você provavelmente já viu Bye Bye Brasil. Altamira, a princesinha do Xingu. Altamira. E o rio Xingu. Aquele rio lá é o Xingu. Mas ainda há muito o que se descobrir. A falta de sabermos mais sobre nós mesmos é o que me fez buscar um pouco do tanto que ainda podemos descobrir. Afinal, como entender a literatura produzida na nossa região e sua importância para a cultura do Xingu sem ter sua história registrada? A literatura de Altamira e Xingu e Transamazônica, ela é uma literatura muito parecida com a literatura brasileira, né? As primeiras literaturas daqui dessa região, elas são literaturas jesuíticas e informativas. A literatura jesuítica, a primeira literatura de Altamira, nós não temos acesso, são as cartas do padre Roque Randolph, que foram enviadas à corte portuguesa. Ele chegou aqui em 1750, ele fundou a missão Tavaquara ou Taquauana, não sabemos bem os nomes ainda, porque não dá para ler bem, né? Nos livros que ficaram, nas histórias que ficaram, essas cartas são a primeira literatura jesuítica, né, que foram enviadas à corte portuguesa. O padre Roque Randolph era um homem destemido, né? Ele chegou e ele desceu as cachoeiras do Xingu, né, com a ajuda dos índios, quando dava, quando não, pelas matas, né? E ele fundou a missão Tavaquara e ele escreveu sobre a região, então é a primeira literatura da região, né? Já no século XIX, aí já vem a literatura informativa científica, né? A primeira obra sobre o Xingu é essa obra aqui, tá? O príncipe Adalberto da Prússia, ele esteve por aqui, ele passou pela missão Tavaquara, ele seguiu os passos do padre Roque Randolph, né? E produziu, em 1842, ele produziu essa obra sobre o Xingu, já é a literatura informativa. No século XX, nós tivemos primeiro o príncipe Adalberto da Prússia, né, que escreveu aqui Brasil, Amazonas, Xingu. Depois veio o príncipe Adalberto alemão. Depois veio Carl von der Steen, também alemão, já em 1884, e produziu o livro Pelo Brasil Central. E depois, em 1896,
já vem um francês, né, o Henri Caudrou, que produziu aqui Viagem ao Xingu. Né? Esse livro é básico, ele tem imagens produzidas das cachoeiras de todas as localidades. Quando a gente conversa com os ribeirinhos antigos, né, eles contam e eles falam, e as imagens são essas aqui. Um trabalho muito interessante. Já é a literatura informativa científica, produzida do Xingu. Isso século XIX, né? Depois ainda teve uma mulher, né, a Emília, também alemã, que visitou o Xingu. Ela subiu o Xingu, o Iriri, até chegar ao Tapajós e escreveu Travessia entre o Xingu e o Tapajós. Né? Todos os interesses eram de registrar as belezas do Xingu, os índios, os povos indígenas, né? E contar como é que era esse paraíso, essa virgindade do rio Xingu, Iriri e Tapajós. Então essas são as primeiras literaturas. A literatura também, ela existe a literatura de Altamira e Xingu e a literatura em Altamira e Xingu. Essa primeira literatura dos jesuítas e dos cientistas, ela é a literatura em Altamira. Ela foi feita por alguém que veio de fora, né? Mas a primeira literatura de Altamira, ela é do escritor Agenor de Freitas, né, que escreveu aqui o Tuxaua Branco em 1957. Ele nasceu aqui em 1911, então o primeiro escritor da região Xingu. E ele já tem 6 obras, né? Aqui o Tuxaua Branco, Ouro e Paixão nos Rios Amazônicos, Nas Selvas do Xingu, A Mina dos Martírios e Caminho de Fogo, né? Poesias. Então, aqui tem a virgindade do Xingu. Aqui foi a primeira literatura de Altamira. Dom Eurico Krautler, ele chegou aqui em 1934, ficou até 1979, e ele escreveu 6 obras sobre o Xingu. Né? Sepultado na Selva do Xingu, em 1934, Xingu, Encanto ou Terror, em 1953, A Melodia do Xingu, em 1954, O Sertão Treme, em 1955, Sangue nas Pedras, isso daqui, ó, 1967, e A Moringa Quebrada, 1979. Então, aqui é um pouco do que foi o Xingu nesse período, muito interessante. Se a juventude conhecesse, se as pessoas conhecessem essas obras, valorizaria muito mais os seus próprios pais, porque aqui conta toda a história das desobrigas, né, das canoas que afundavam no Xingu. A Moringa Quebrada conta as dificuldades do padre para fazer as desobrigas no tempo que não existiam as igrejas ainda, né? E o Sangue nas Pedras é um apelo para que viessem missionários para o Xingu, principalmente por causa dos conflitos entre índios e seringueiros. Tá? Então, nós tivemos um período, né, aqui foram esses 2 autores, o Dom Eurico Krautler e o Agenor. Tá? Depois, a literatura, tivemos também o Cláudio e Orlando Vilas Boas, que escreveram 3 livros sobre o Xingu, mais sobre o Xingu no Alto Xingu. Depois, a literatura da região, ela começou... Teve uma pessoa que olhou muito para essa literatura, foi o Birajara Marques Sambuzeiro, né? Ele, desde 1969, escreveu o primeiro livro e esse livro, Altamira e Sua História, já está na sua 4ª edição. É um livro que as pessoas buscam para pesquisa, porque tem tudo de Altamira, né? Ele tentou registrar a chegada da Transamazônica, ele tentou buscar a história dos cientistas que passaram pelo Xingu, a formação das colônias velhas de Altamira, e é muito interessante. Depois, as lendas do Xingu. Tem aqui o Wilson da Silva Nunes, também já na 2ª edição, publicou um pouquinho sobre a lenda do Capelobo. Tá? Mas é interessante que tudo muda. Hoje a lenda do Capelobo já é contada de forma diferente, já tem outras lendas. Né? Depois veio a Vânia Figueiredo, que publicou esse livro adorável, que conta um pouco sobre a chegada da Transamazônica e como estava Altamira com a chegada da Transamazônica. Né? 1970, uma outra onda de literatura foi produzida na região, que foram os jornalistas, né? Jornalistas e funcionários do INCRA, que produziram vários livros sobre a Transamazônica. Tá?
Tem aqui o Fernando Moraes, Ricardo Gotígio e Alberto de Oliveira Moraes Campos, que são jornalistas, né, registraram tudo sobre a Transamazônica. O Flávio Alcaraz Gomes, um jornalista também que veio aqui no momento que foi implantada a Transamazônica, produziu essa obra. O Dário Castro Rebelo, que era funcionário do INCRA, mas também atuava nessa área de jornalismo, produziu aqui a Transamazônica em marcha, né? Osni Duarte, outro jornalista que buscou todos os discursos produzidos pelas autoridades nacionais, pelos militares que construíram a Transamazônica, e escreveu Transamazônica prós e contras, né? Então, esse 1969 até 1974, muita literatura foi produzida sobre a Transamazônica por jornalistas. Depois dos seus 30 anos, que começou a surgir um escritor aqui, outro acolá, muito timidamente, né? Em 1980, 90, nessas 2 décadas, nós tivemos alguns escritores que começaram a lançar suas obras. Tivemos o André Nunes, em Altamira, né, que não é da Transamazônica, mas foi nessa época que ele produziu. Aí no Pacajá, nós temos aqui o seu Manuel Leite, um agricultor que nem sabia se era poeta ou não, mas ele procurou a gente, nós organizamos as poesias, ele conseguiu produzir um livro, né? O J.P. Miranda, no Brasil Novo, já tinha escrito esse livro aqui, que é a Transamazônica, Sonhos e Realidades. Quem não tinha condição de escrever um livro solo, bem simplesinho, com toda dificuldade em São Paulo, né, entrava nas antologias. Nós tivemos, antes de 2010 ainda, a época das antologias. Juntava-se 10 escritores e publicava 10, aqui, ó, cada um publicava 10 poesias. Então, nós tivemos a antologia Poetas e Poesias. Antes dessa, em 89, nós tivemos Poetas em Altamira, também com 10 escritores. Tivemos aqui, ó, Poetas na Amazônia, alguns daqui participaram dessa antologia. 2000, né? Já 2000. Poetas na Amazônia, e tudo antes de 2010. A Marilene conseguiu publicar nessa antologia Delsec, uma antologia internacional, foi muito felicidade para a gente, né, que ela conseguiu publicar. Então, nós tivemos essa época das antologias. Depois da fundação da academia, a fundação da academia já deu para Belém, para o Brasil, uma visibilidade que aqui existia uma produção literária, que precisava se transformar em livros. E aí, de repente, nós passamos a ter já 24 escritores da região Transamazônica e Xingu, com suas obras publicadas. Aqui o Anamã, que é da minha autoria, né? O Anamã conta a história dos primeiros moradores da Transamazônica, que vieram para cá, do barco que afundou no Estreito de Breves, né? E o Anamã é uma das primeiras obras literárias da Transamazônica, né? Isso é uma felicidade para a gente, né? Aí nós temos aqui, ó, também de minha autoria, A Lenda da Lamparina, que é uma história de Medicilândia, né? Medicilândia apareceu pela primeira vez na literatura, né? E quem publica assim já não tem tanta divulgação, o livro artesanal, mas eu que publiquei pelas editoras, o livro já foi para o Brasil, já tem uma visibilidade, né? Nós continuamos aqui, a Gorete já publicou no Brasil Novo a história de uma família que veio também em 1940, 1950, então do Nordeste para a região transamazônica. Nós temos já literatura produzida de todas as épocas da história, nós já temos essa literatura produzida, né? Uma literatura muito interessante, que é de 2010, por aí, é aqui Nos Caminhos dos Seringais, é a mãe da Raimundinha Monteiro, né? Que é a Odila, né? Odila Monteiro, ela produziu. Se você quiser saber como os nordestinos atravessavam, saíam às vezes do navio até Vitória do Xingu e depois chegavam no Tapajós, aqui é essa história. Esse patrimônio cultural de registro é necessário ainda, é preciso? Como é que tu vê esse aspecto patrimonial, do patrimônio cultural e material de Altamira? Então, Altamira sempre, principalmente nos séculos anteriores e
também nas décadas anteriores desse século, assim, nem todas as famílias têm acesso à literatura. Quem tem acesso à literatura? O acesso à literatura tem a criança quando vai para a escola, e que a escola tem um acervo literário, né, e isso é raro. Nós temos as famílias que podem também transmitir esse hábito de ler. Quem não lê, não escreve. Se uma criança não conviver com livros não vai significar nada para ela. Então é preciso conviver com a literatura para que se produza literatura. As famílias, né? A minha mãe, por exemplo, por que eu sou escritora? Minha mãe, nós morávamos no fundo do travessão, mas a minha mãe contava história. Então a gente já desperta para o imaginário, né? Já desperta para a leitura, já sabe que existe um outro mundo além desse mundo do cotidiano, né? Do cotidiano da gente. E meu pai comprava os livros, né? Meu pai comprava o Atlas, a Bíblia tinha em casa, e o Atlas Geográfico Escolar, a Bíblia e o dicionário. Se você tem na sua casa esses 3 livros, você já tem uma grande biblioteca, uma enorme biblioteca. A leitura gera livros, tá? E como você perguntou, né, por que está se perdendo? Porque falta incentivo, porque falta valorizar, né, valorizar a produção escrita. E essa produção escrita, ela deve se voltar para as famílias, para os cotidianos, né? A literatura, ela é a palavra servida. Você vai na vida, você colhe a vida, você colhe os costumes, você colhe os gestos, você colhe as palavras e você escreve e você serve. Aqui está a vida. Então é muito interessante, isso precisa ser feito em todas as comunidades ribeirinhas, em todas as vicinais da Transamazônica, para que daqui um século nossos filhos saibam que nós existimos, saibam que nós vivemos. Se os livros contam histórias por meio de palavras, desenhos e cores, o que pode nos contar uma canção? E será possível enxergar cores em acordes musicais? Deixe açúcar e café, se não fico louca. George Paes é músico, nascido às margens do rio Xingu. Poucos por aqui dominam tanto o amarelo vibrante dessas cordas que ecoam música em forma de cor. A música altamirense já tem uma identidade própria ou ainda está em construção? Na realidade, a gente tem ainda está faltando muito investimento na música autoral, né? Que as pessoas ainda não estão muito interessadas em gravar suas próprias canções, em gravar canções que falem dessa região, né? Mas isso é uma questão de tempo. A gente acha que nos próximos anos a gente deve reverter isso, né? Mas vamos falar de música, do que se ouve, do que se toca, mesmo os artistas que tocam música cover, que é a maioria. Eu acho que a identidade da música aqui, por enquanto, não dá para dizer que essa música não tem uma identidade própria. Na verdade, ela é uma identidade múltipla, né? Eu acho que é bem misturado, né? O que a gente tem assim de representação da música nordestina é o forró, né? O forró, que é sempre muito bem aceito. Falando como músico, sempre que a gente toca, a gente canta o shot, um baião, o forró mesmo propriamente dito, as pessoas curtem bastante. Mas ao mesmo tempo, a gente tem essa, não vou nem dizer de sulista, mas do sudeste, essa influência, por exemplo, do sertanejo universitário, da música caipira, que é basicamente
uma música do Sudeste. E a gente tem, obviamente, também uma influência gaúcha na culinária, que é o churrasco nosso de todo final de semana, né? E Altamira, na verdade, Altamira é um Pará diferente do restante do Pará. Considero também que seja um Pará diferente, não é igual. Aqui se tem sotaques diferentes, aliás, tem vários sotaques, né? Essa é a grande verdade. A culinária também, ela é bem diferente, a música que se toca aqui é bem diferente. Evidentemente que eu acho que ainda é muito interessante a gente, num futuro próximo, fazer um resgate dessas coisas do Pará, desse Pará antigo, sabe? Dessas raízes, para que a gente não perca essa referência. É importante manter essas, mesmo que a gente esteja caminhando em outra direção, buscando outras eu digo, esse reforço nessa identidade, criando outras nuances, mas a gente tem que saber de onde a gente veio, né? Acho que isso é muito importante. Você é nascido, né, no riozinho do Anfrísio, né? E lá você conta essa música, essa história, essa cultura mesmo ribeirinha nas suas letras. Você é um dos precursores desse regional altamirense. E como é liderar esse processo? Olha, aí sim, agora vamos falar de Nordeste, né? Porque essas populações que vieram para digamos assim, para desbravar a Amazônia, elas eram basicamente nordestinas. Processo muito pretérito à Transamazônica, né? E aí sim, a música que se ouvia era a música do Nordeste. Mas ao norte do Pará, por exemplo, da Amazônia, se ouvia muita coisa que vinha do Caribe, né? Mas as pessoas que vinham traziam essa referência do Nordeste, né? Tanto que as festas eram o forró mesmo que tocava. Então eu trago isso porque a minha avó é cearense, meu pai, eu não convivi com meu pai, mas a notícia que eu tenho é que ele era provavelmente paraibano. E então, de alguma maneira, isso acaba refletindo no trabalho que a gente faz. Especialmente que eu andei fazendo pesquisa e tudo mais, né? Trazendo histórias da minha avó, histórias dessas vivências na mata, na selva, né? Nessas colocações, como se chamavam, esses lugares onde se trabalha com a seringa, né? Com a colheita da seringa, as colocações, né? Essa referência é bem nordestina, em todos os sentidos. Sim. Então, no caso, a música aqui e a história ainda é contada por discípulos, por descendentes de nordestinos. Tanto isso é verdade que aqui em Altamira, eu me lembro quando moleque ainda havia boi na rua, os boizinhos na rua. Cordões de pássaros. Em Vitória do Xingu ainda tem cordão de pássaro em atividade. Aqui nós perdemos isso, mas ainda há pessoas ainda que são capazes de, digamos assim, de nos ajudar num resgate, para que a gente possa trazer isso de volta. Porque o cordão de pássaro é um teatro a céu aberto maravilhoso, né? Assim como o boi bumbá também, o Bumba Meu Boi, né? Então o que eu diria é que a nossa identidade ela é múltipla, né? Ela é nacional mesmo. A nossa identidade aqui é absolutamente nacional. Então é um processo ainda de décadas e décadas de ano para ainda se construir algo referencial com relação à música mesmo aqui só de Altamira. Talvez a gente venha um dia ter isso, né? Talvez um dia a gente venha ter uma coisa que diga, que alguém ouça em algum lugar, essa música veio de Altamira, não sei sem nem saber quem é. Assim como quando se ouve uma guitarrada, já se sabe que é no mínimo Belém, né? Sim. Belém, Bragança, Cametá. Então já se tem essa referência, quando se ouve uma guitarrada. Quem sabe, né? A gente chega num patamar desse, né? De uma hora alguém escutar uma música nossa, uma música daqui da região, e diz, pô, gente, isso só pode ser de Altamira, olha esse som, olha essa levada, esse timbre, né? Hoje, quando eu ouço Geórgio Paes, eu me identifico, então, como altamirense. Então, esse processo de construção, eu acho que tu faz parte desse processo, né? Tu faz parte desse processo e vamos ensinar a contar nossas histórias aqui, lá do alto. Pois é, eu trago essa referência do alto, que é o Alto Xingu, e lá do alto porque a nossa estrela, a estrela do Pará, está lá em cima, ela está lá no alto da bandeira, né? Então essa referência ela tem esses dois lados, né? E eu espero, na verdade, que com esse meu CD, contando essas histórias dessa forma que eu estou falando, venha incentivar outras pessoas também a fazer a mesma coisa. Evidentemente a gente não pode esquecer que a gente tem Cleo Soares, né? Que já vem contando histórias aí através do brega, que é a praia dele, né? Então a
gente já tem sim aí uns precursores, né? Mas infelizmente assim, a galera que faz música não seguiu fazendo música autoral, não gravou, não registrou. Eu espero que a gente consiga daqui para frente dar uma engrossada nesse movimento de música autoral. Jorge, quando tu ouve o ukulele, a batucada, os tambores, o que te lembra? Te lembra a floresta, os pássaros? O que te lembra? Esses instrumentos, um instrumento como esse, por exemplo, esse instrumento ele é de origem havaiana, né? O ukulele não é um instrumento brasileiro, mas a gente tem o cavaquinho, por exemplo, que é um instrumento muito comum, não só para o samba, mas para acompanhar os grupos também de música folclórica, né? De boi, de forró, assim como o violão. Meu pai, por exemplo, ele fazia violões, fazia cavaquinho e fazia violinos, que era, na verdade, uma rabeca, né? Uma rabeca e tocava esses instrumentos, né? Era um carpinteiro. Ele fazia esses instrumentos. E esses instrumentos são muito orgânicos, né? São orgânicos. Você escuta um violão, não precisa estar plugado a nada, nenhuma caixa de som, e você já sente, assim como um tambor, como uma maraca, um pandeiro, que é também muito comum na música do Nordeste, né? Isso, claro, isso para mim tem cheiro de matos, tem cheiro de rio, assim como a guitarrada tem cheiro de rio. O carimbó para mim tem cheiro de mato e rio também, né? Assim, eu fui no mato morena, né? Assim, esse rio é minha rua. Então, esses instrumentos trazem essa coisa orgânica, né? Que tem o cheiro e as cores do rio, da mata, da vivência cabocla. Resistir o chamado do carimbó, com ritmo contagiante, alegre, que reflete no bailar do sorriso do caboclo. Rodando, rodando, a dançarina te convida para dançar. Mas quem disse que é fácil? Pirata, mas eu que sou rodado nesse tal de carimbó. Sou da terra de Lucindo, Verequete, Cupijó, da vila de Coraci, criado no Marajó. Do pau oco fiz curimba pra bater meu carimbó. Esse carimbó que não é de ouro, não é de prata, é um carimbó. Esse cara é referência quando o assunto é carimbó. Já ensaiou muita gente e disputou vários festivais culturais. Primo é assinatura em forma e cor do ritmo mais paraense que existe. Sempre acompanhando as belas saias rodadas das dançarinas de carimbó, estou aqui com o Primo. A dança na minha vida é praticamente tudo, né? A gente que mexe nesse ramo folclórico, né, aqui na região, é praticamente tudo, né? A gente dança, ensaia meses e meses de ensaio, dança, se diverte, entendeu? Tem uns compromissos em vários festivais, então para mim é praticamente tudo, né? Em janeiro a gente já começa ensaio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho é o festival, né? Mas a gente, além do festival, a gente ensaiou pro Festival Folclórico de Altamira, mas depois tem outros festivais, tem outras apresentações, né? Tem os arraiais, e em agosto tem a Semana do Folclore, e assim vai, em setembro tem muitas festas ainda. E assim, decorrer do ano, a gente vai dançando. E depois, em janeiro, volta tudo de novo. Um planejamento, né, do festival, da dança. E assim vai, do grupo folclórico, dependendo do grupo. Em Altamira são 10 grupos folclóricos, né? E é muito bacana, é uma disputa entre os grupos folclóricos, é muito legal. Então são meses e meses de ensaio, né? E quando a gente ensaia especificamente os meses para o Festival Folclórico de Altamira. Depois que acaba o festival, entendeu? A gente tem várias apresentações também durante o resto do ano. Depois volta de novo aos ensaios, que a dificuldade é em todo lugar, né? Então, tipo assim, também como é 10 grupos folclóricos, tem que ter 10 sedes, entendeu? Tudo é para 10, né? Tudo é para 10 grupos. Aí a logística de ensaio, a gente tem um apoio, né, municipal, né, os grupos que todos legalizados, CNPJ, tudo certinho. Então a gente tem um apoio municipal. Mas além do apoio municipal, os grupos correm atrás de vender vatapá, fazer rifa, né? Cada um dá o seu melhor para levar a melhor apresentação para dentro de quadra. Não é fácil, né? Mas
igual eu digo, a Altamira a gente faz cultura não porque quer, entendeu? Mas sim porque gosta. É ainda um processo cultural na dança, né? Essas influências, né, do sul, do centro-oeste, dos nordestinos, influenciam também na dança, né? Por exemplo, vocês têm uma variação de negros, de branco, de indígenas, né, no grupo. Como é que se tem essa configuração, essa composição de grupo? Há diferença? Há algum preconceito? Ou na dança todo mundo é igual? Assim, quando se trata de festival, esse lado a gente leva mais para temática. Tem grupo que quer trabalhar a temática do sul, né? Quer trazer a cultura do sul, mostrar aqui no... Aí tem grupo que puxa já lá para cima do Amazonas, aqui a gente é mais indígena e assim vai. Fala do Rio Xingu, é mais a temática, não tem preconceito, né? Dentro dos grupos mesmo tem muita gente que já participou nos grupos folclóricos, tem gente formadas que já se formaram, saíram do mundo do crime, saíram, porque a gente fala grupo folclórico, mas dentro dos grupos folclóricos a gente tem a nossa própria identidade de estar pegando aquelas pessoas, né, nas ruas, aquela pessoa que vive em mundos obscuros da criminalidade, trazendo para o grupo, né, dando palestras, a maioria dos presidentes aconselhando, ó, é isso, é aquilo, nesse grupo folclórico, a pessoa fica mais intertida dentro do grupo, né, porque é ensaios, meses e meses. Quando acaba, tem de novo, né, e tem apresentações. Então tem grupos, tem as suas leis internas, aquele componente tem que tirar nota boa na escola, entendeu? Que vai ter mais liberdade dentro do grupo. O grupo folclórico hoje em Altamira, a maioria todos organizados, né? Então todos bem organizados, o componente vem, a gente vai atrás do componente, às vezes tem pessoas que vêm atrás, eu quero dançar, né? A gente faz um acompanhamento na escola, né? Tem um acompanhamento pessoal da pessoa, como é que a pessoa está se comportando, entendeu? Várias e várias coisas. Quanto mais a pessoa participar, né, mais benefícios dentro do próprio grupo ela tem. Interessante, entendeu? né? Além de dança e tudo. Tem um convívio também familiar, né? No caso, tem muitos componentes que se conhecem dentro do grupo, casam, têm filhos e seus filhos já são dançarinos dentro, né? Acontece muito. Tem grupos aí que é formado por família, né? Tem grupos formados por família. Tem uma que é a tradição, a própria Beija-Flor, o grupo folclórico Beija-Flor. A maioria deles são formados por famílias mesmo, que já foram fundadores e vão geração em geração. Tem grupo que tem mais de 30 anos de existência em Altamira, né? E por aí já vê, né? É pai, mãe, tio, neto, bisneto e assim vai. Nosso segmento folclórico, segmento cultural, a gente, graças a Deus, já tem compositores aqui de Altamira. Altamira tem vários compositores. Dentro dos grupos folclóricos tem o próprio Geiso Campos, tem o Becleudo, né? Então tem vários compositores dentro dos grupos folclóricos, né? E a gente, o festival folclórico em si, a gente faz festival folclórico. Os grupos não levam mais pro lado do carimbó, a gente dança carimbó mesmo, pé no chão, entendeu? Saias bonitas, roupas estilizadas, né? A gente, como Altamira não tem uma cultura muito de quadrilha, tinha muito tempos atrás, tinha quadrilha, né? Mas aí foi caindo, aí surgiu os grupos folclóricos há mais de 30 anos atrás, né? Dançava toada, né? Aí foi entrando carimbó e hoje tá o que tá, né? Essa mistura todinha, né, do Amazonas, Parintins, joga aqui dentro, né, vem a cultura do Nordeste. Então não, o festival folclórico em si, né, a dança em Altamira ela é muito mística, né? Muito mista mesmo, né? E é muito legal isso, muito legal mesmo. Difícil, mandar pro mar, ajeitar o cabelo e decorar o peixe.